Muito bom. Amém. Amém. Deixa eu só tirar esse som meu aqui. Ok. Nós vamos ter aí, chegaram aí também agora há pouco, durante o cântico dessa música aí, entraram aí também o Vitor Labate aí de São Paulo, entrou também o Zé Roberto Xavier lá da Serrana, entrou o pastor Laurenito, o pastor e o Najib, entrou o Najib também aí. Nós estamos com 31 membros na sala nesse momento. Pastor João Haroldo, cadê ele? Deixa eu ver aqui. Aí, encontrei. Pastor João Haroldo, nós já vamos passar a palavra para ti. Agradeço mais uma vez o convite do senhor ter vindo aí nesse sábado, está dando uma palavra aí aos homens da nossa live aí. O senhor viu, o pastor Severino também acabou de entrar aí. Bom dia, bom dia. A gente fica muito contente em poder contar com o senhor novamente aqui e que Deus o abençoe nessa palavra aí que o senhor vai trazer para nós. O pastor João Haroldo é ali da Igreja Batista Liberdade, da Liberdade em São Paulo. Já esteve aqui conosco nessa live por umas 3 vezes, eu acredito. E teve também... Demir, o que você está fazendo aí? E também esteve conosco aqui no aniversário da igreja no ano passado. E estava falando aí no começo da live, quando nós estávamos conversando, talvez eles venham aqui de novo, viu, Zé Luiz? O Jefferson falou que vocês estão aí na lista para ele chamar, viu? Vamos ver. Mas é isso, pastor Zé Haroldo, o senhor está com a palavra. Eu vou pedir ao pastor Adesilto, que entrou também na live agora há pouco, que ele possa estar orando em favor do pastor José Haroldo, que vai trazer a mensagem nesse momento. Oremos, meus irmãos. Pai amado, nós te agradecemos por esta manhã abençoada, que estamos na tua presença, agradecemos pelo teu cuidado para conosco, por esta oportunidade de nos reunirmos como servos do Senhor para, primeiro, nos unirmos em oração uns pelos outros, como precisamos, ó Pai amado, ouvir a tua voz e entregar a ti os nossos pedidos e nos derramar diante de ti, colocando aos teus pés todas as nossas necessidades e também agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e levantar as nossas mãos, nos rendendo a ti, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos dirija para que possamos ser verdadeiros testemunhas daquilo que o Senhor tem feito e do reino que nós vivemos. Por isso nós te rogamos que o Senhor possa usar o teu servo, pastor João Haroldo, nesta manhã, que a mensagem que o Senhor já colocou no coração dele possa falar também ao nosso coração. E que o teu Santo Espírito, na mesma liberdade de usá-lo, possa nos transformar para que sejamos servos, homens, Amém. esposos, diáconos, pastores, melhores do que fomos até aqui, para podermos viver sempre, fazermos a tua vontade. Assim nós oramos, te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor José Haroldo. Amém. João Haroldo. Amém. Obrigado, Moura. Obrigado, Adesito, pela oração. Amém. Amém. Obrigado, Moura, pelo convite. Eu quero cumprimentar a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado aí a PIB de Ribeirão Preto, essa querida comunidade. Já tivemos aí alguns contatos e está aqui mais uma vez com os irmãos, não só da de Ribeirão Preto, mas de tantos lugares, né? Porque eu acho que esse grupo se expandiu, né, Moura? Virou um grupo aí de muitas localidades, né? E que bom que a gente tem essa ferramenta online que nos une mesmo na distância. Eu quero compartilhar esse tema com os irmãos. Eu, na verdade, tenho me debruçado sobre esse tema do Espírito Santo talvez nos últimos meses. Preguei na Liber já sobre isso, tenho conversado em alguns grupos, porque esse tema do Espírito, eu acho que é um tema que, para nós tradicionais, nós
cristãos de tradição histórica, nós temos aí alguma, eu não diria dificuldade, mas esse é um assunto que a gente fala, mas a gente fala pouco, né? Talvez a grande discussão do século passado, não do nosso século, acho que hoje essa discussão ela perdeu sentido, né? Mas no século passado, a grande discussão da igreja, e que chegou a dividir a igreja, né? As denominações, muitas igrejas se dividiram, denominações se dividiram, foi esse tema do Espírito Santo e os dons espirituais. Os nossos irmãos pentecostais, eles têm uma visão um pouco mais aberta com relação ao Espírito Santo. E eles entendem, inclusive, que a experiência com o Espírito Santo é uma experiência, uma segunda experiência com Deus. Né? Eles dizem que você pode ser salvo, mas você pode receber o batismo ou não do Espírito Santo depois, uma segunda experiência. A nossa tradição, ela vai dizer que não, que o Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo é quando você nasce de novo. Então não tem essa de aqueles que são batizados e aqueles que não são batizados com o Espírito Santo. Na igreja, todos são batizados com o Espírito Santo. De um certo modo, os pentecostais mais radicais, né, se a gente fosse colocar numa linha, por um lado pentecostais, por outro tradicionais, a gente diria que os mais radicais de um lado, eles dizem que existe a segunda experiência e que essa experiência é evidenciada com o dom de línguas, inclusive. Né? Tem alguns mais radicais que dizem isso, que você só é batizado no Espírito Santo quando experimenta o dom de línguas estranhas. Né? Por outro lado, tem o radicalismo para o outro lado, que diz o seguinte, não, os dons, inclusive, cessaram. Não tem mais dom, né? Foram para aquela época, e agora a gente vive numa época que os dons, né, são os sensacionalistas, né? Os dons cessaram. Então você vê que existe aí dois lados, mas entre esses dois lados existem muitas posições. Né? E nós ficamos nessa divisão por muito tempo. Né? Como eu disse, eu acho que hoje essa divisão ela perdeu um pouco o sentido. Eu acho que, inclusive, né, as divisões que aconteceram no passado, hoje elas já não fazem mais tanto sentido. Hoje você tem, por exemplo, a própria Convenção Batista, que acabou se dividindo, virou a Convenção Nacional, né, que é a Convenção Brasileira. 62. Hoje tem 62, né, Moura? 62. 62. Hoje tem igrejas da Convenção Nacional que são muito mais tradicionais, por exemplo, do que as da Convenção Brasileira. Então, hoje perdeu um pouco esse sentido, né, esse tema. Mas o que eu acho é que vem daí uma raiz, né, uma questão que vem até hoje, que é que nós que somos historicamente tradicionais, de tradição histórica, nós muitas vezes negligenciamos esse tema. Ele está ali na nossa prateleira teológica, né, com o tema lá, pneumatologia. Né, se você for estudar teologia sistemática, você vai ter ali o teminha pneumatologia, mas são apenas algumas páginas. É um tema que a gente não fala muito, a gente não conversa muito, porque, enfim, porque nós somos os que creem no culto racional. Né, e eu acho que isso prejudicou um pouco. Isso trouxe alguns prejuízos. Se, por um lado, né, alguns dos nossos irmãos pentecostais banalizaram o tema do Espírito Santo, e eu enxergo dessa maneira, eu enxergo que muitas vezes nós negligenciamos e fomos negligentes com o Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele é uma das pessoas da Trindade, meus irmãos. A gente precisa entender isso. E na Trindade não há hierarquia. Não há. Não é o Pai que é o principal, depois vem o Filho, depois o Espírito Santo é o terceiro colocado. Né? Não, os três, quando você estuda a Trindade na sistemática, você vai entender que são três pessoas distintas, né? O nosso Deus se revela em três pessoas distintas e que não há hierarquia entre essas três pessoas. Não há uma hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito. Há sim uma unidade. Há uma unidade. São distintos, são pessoas distintas, mas há uma unidade entre os três. É uma comunidade perfeita, é o que a gente diz de uma comunidade perfeita, onde esses três interagem entre eles, né, e eles se revelam a nós como o nosso único Deus. Então, o nosso Deus não é uma pessoa.
Nosso Deus são 3 pessoas. E o Espírito Santo é uma dessas pessoas. Tendo essa consciência da importância e do papel do Espírito Santo, nós precisamos olhar para a palavra para entender qual é o papel e qual é a obra que o Espírito faz em nós, que ele tem realizado na história. Se é verdade que Jesus tem realizado uma obra na história, que o Criador, o Pai, o Deus Pai, tem realizado uma obra na história, é verdade também que o Espírito Santo tem realizado uma obra na história. Então, eu tenho me debruçado sobre esse tema e eu queria compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que eu tenho pensado e refletido, escrito, né? E eu queria ler 2 textos com os irmãos. Eu acho que esses 2 textos, a partir desses 2 textos, a gente pode partir para a nossa conversa. Aí, o Moura colocou na tela. Muito bom, Moura, obrigado. O primeiro texto é o texto de Gênesis 2, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vocês lembram que no versículo 1 diz que a terra era assim, que no princípio criou Deus, né, os céus e a terra, e aí no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o Espírito de Deus presente na criação, se movendo na criação, quando ainda não havia nada, né? Quando só havia trevas e profundidade e vazio, o Espírito de Deus já se movia sobre as águas. E aí em Lucas tem um texto interessante. Esse texto de Lucas, irmãos, ele é aquele texto onde o anjo Gabriel aparece para Maria para anunciar que ela seria a mãe do Salvador. E a nossa irmã Maria, ela se sente honrada, mas ela fica assustada. Ela fala, como é que isso vai acontecer? Porque ela não era casada, ela ainda era virgem. E aí o anjo responde o seguinte, olha lá no versículo 35 do capítulo 1 de Lucas. Respondendo, o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só, o Espírito Santo aparecendo aqui na obra de salvação. E é interessante que lá em Gênesis, essa palavra Espírito de Deus, o Espírito, ela é a palavra ruá no hebraico, que significa sopro, respiração. E a palavra Espírito Santo, em Lucas, no texto que lemos, quando o anjo fala com Maria, quando o anjo fala assim, olha, Maria, fica tranquila que o Espírito vai vir sobre você. A palavra ali é pneuma, que é a mesma palavra para ruá. Ruá é hebraico e pneuma é grego. Vocês sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo em grego. Então aqui é pneuma, que é o mesmo significado, é sopro, né, ou respiração. Ou seja, Jorge está falando, o sopro de Deus virá sobre você. A gente estava numa discussão uma vez nesse capítulo, numa EBD online, ali da Liberdade, e a pergunta era, José não é o pai de Jesus, não é o pai biológico, ele é o pai adotivo. E aí eu falei assim, mas nem Maria é a mãe biológica, porque não foi o óvulo da Maria que gerou Jesus, foi o sopro do Espírito Santo no ventre de Maria. Maria é a barriga de aluguel, mas não foi nem a célula do homem, nem a célula da mulher, nem o espermatozoide do José, nem o óvulo da Maria que geraram Jesus. Foi o sopro do Espírito, foi o sopro de Deus, foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. E olha que interessante esse soprar do Espírito na história, irmãos. Primeiro na criação. Porque se é verdade que na criação tudo foi criado pela palavra de Deus, e isso fica muito claro lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, quando João disse que no princípio era a palavra, era o verbo, né? E tudo foi criado pelo verbo, né? E ele identificando que esse verbo era o Filho de Deus, era Jesus Cristo já presente na criação. Então, se Deus, Criador, trouxe tudo à existência a partir da sua palavra,
a vida passou a existir a partir do seu sopro. Então, se por um lado a palavra de Deus, que encarna em Jesus, ela traz tudo à existência, por outro lado, o soprar de Deus, que é o seu espírito, dá vida, fôlego de vida, ânima. É isso que acontece lá na criação do ser humano. Diz que Deus soprou sobre aquele boneco de barro, e ali há então a vida. Vocês compreendem isso? A palavra de Deus, ela traz a existência, mas é o soprar de Deus que produz vida. É o soprar de Deus que produz ânima. É o soprar de Deus que produz fôlego de vida. E aí nós vamos para, então, a obra de redenção. Nós vemos aqui o Espírito já presente na obra da criação, mas o Espírito presente na obra da redenção. Porque se, por um lado, Jesus Cristo, a palavra encarnada, olha a palavra aqui de novo, a palavra que trouxe a existência de todas as coisas, encarna em Jesus, e a palavra encarnada possibilita a redenção, através da sua obra na cruz, da sua entrega, do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, é o Espírito Santo, é o soprar de Deus que transforma e que redime. Porque é pela obra do Espírito Santo que nós somos transformados. Olha que interessante. É como se Deus tivesse dois braços. Um fosse a sua palavra e outro o seu soprar. Num braço é o Filho e no outro é o Espírito. E esses dois braços estão presentes na criação, trazendo a existência e soprando fôlego de vida, mas também estão presentes na redenção, através do sacrifício, da entrega, mas também da transformação e da redenção que acontece na vida de cada um de nós. Porque é nisso que cremos. É o Espírito que nos convence. É o Espírito que nos transforma. É o soprar de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, que possibilita a transformação. Não se enganem, irmãos. Não são os nossos esforços que transformam o nosso viver. Você não parou de ser Nós não paramos, né? Vamos incluir nessa. Nós não paramos de ser mentirosos, corruptos, imorais, impuros, trapaceiros, e aí você pode colocar todos os adjetivos, né, que o pecado nos leva a ser. Nós não deixamos de ser porque nós queremos, porque nós nos esforçamos. Ninguém aqui deixa de ser pecador porque se esforça. Olha, me esforcei essa semana e não pequei, hein? Alguém tem coragem de dizer isso? De testemunhar desse jeito? Gente, eu me esforcei e, venci. É claro que a gente precisa se esforçar. Eu não estou aqui dizendo que nós não precisamos nos esforçar. Mas o esforço tem que ser muito mais de se submeter ao sopro do Espírito Santo, porque é Ele quem opera em nós, é Ele quem nos transforma, é Ele quem muda o nosso caráter, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de pensar. É Ele que opera essa metamorfose necessária que nós precisamos passar para entrar no reino de Deus. É Ele quem sopra sobre nós e muda. Por isso que aquele que é mentiroso deixa de ser mentiroso, aquele que é trapaceiro deixa de ser trapaceiro, aquele que é imoral deixa de ser imoral, aquele que é corrupto, infiel, deixa de ser. Por quê? Porque o Espírito vem, sopra sobre nós e nos transforma, e nos redime, e nos restaura. Então, nós precisamos entender que o soprar do Espírito Santo de Deus na história, ele é necessário. Ele é necessário, inclusive para que a gente esteja aqui, nesse encontro, um encontro como esse, conversando a respeito das coisas do reino de Deus, conversando sobre a obra de Deus em nós. Se é certo que Jesus Cristo faz parte dessa obra, tão certo quanto Jesus Cristo faz parte dessa obra, é certo que o Espírito Santo faz parte dessa obra. Foi o que Jesus disse lá na sua última conversa, lá nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João, do Evangelho de João. E o Evangelho de João é um evangelho que traz bem essa explicação do Espírito Santo, mas nas palavras de Jesus, Jesus disse, olha, fiquem tranquilos, eu vou subir para o meu Pai. A gente está no momento de despedida aqui, e você vê que aquela conversa é uma conversa de despedida mesmo, ele fala, eu vou subir para o Pai, mas eu vou enviar um conselheiro. Eu estou indo, mas vai vir outro, que vai continuar a obra.
A obra que se iniciou na cruz, ela não encerrou ali. Ela continua. A partir de Jesus, se inicia uma obra de redenção. Jesus Cristo é o braço de Deus que dá start a essa obra. Mas é o Espírito Santo que vem realizando essa obra na história, irmãos. Por isso nós precisamos do Espírito sobre nós, sendo derramado sobre nós. Nós precisamos do sopro, do ruá de Deus, do pneuma de Deus. Esse sopro que vem sobre nós e que produz transformação e que produz mudança. Se não for o soprar do Espírito Santo de Deus sobre nós, não há transformação. E é através do Espírito Santo que nós nos relacionamos com Deus. E aqui eu quero chamar a atenção para algo que é muito importante. Porque a obra da redenção, ela não é uma obra que ela fica apenas no campo da racionalidade. E isso é importante a gente entender. E eu acho que essa aqui é a grande chave para responder àquela crise que aconteceu no século passado entre tradicionais e pentecostais sobre se há uma segunda experiência ou se não há uma segunda experiência. Porque a obra da redenção é uma obra de reconciliação com Deus. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor e Salvador, e ele vem para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Por isso, a experiência com Deus, através de Jesus e pela obra do Espírito Santo, ela não é uma experiência apenas da razão, mas ela é algo há uma experiência, ultrapassa o conceito, é algo experimental. O que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos compreender a obra da redenção, entender o sentido e entender racionalmente o que Jesus fez, mas nós precisamos experimentar um relacionamento com Jesus, e é através do Espírito Santo que nós experimentamos esse relacionamento com Jesus. Eu quero dar um exemplo aqui. Nós oramos pelas eleições, não é verdade? E eu imagino que aqui cada um deve ter o seu candidato, né? Eu não quero entrar aqui nessa polêmica sobre qual é o seu candidato, nem quero dizer qual é o meu, mas eu sei que nós temos aqui, cada um deve ter o seu. Tanto a presidente, quanto a governador, deputado, nós temos os nossos candidatos. E você escolhe o seu candidato e você vota nele porque você entende que ele é a melhor opção para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Você avaliou os projetos, você avaliou o que eles disseram, você ouviu, você ponderou e você falou, olha, diante de todos esses candidatos, esse aqui é o melhor. Esse é o que eu acho que responde melhor ao que o país precisa, e aí você vota nele. O que eu percebo é que muitos de nós, muitas vezes, muitos cristãos, muitos crentes, eles tratam Jesus como um melhor candidato. Eles olham para as opções e falam, bom, a gente tem aqui várias opções de salvação para a minha vida, que a antropologia me apresenta, que a vida me apresenta, e Jesus é a melhor opção. Ele é o Cristo mesmo, ele é o Salvador, ele é o melhor, ele é a melhor opção. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque Jesus, ele não vem para ser apenas o Cristo, ele vem para ser o Senhor das nossas vidas. Veja bem, o meu candidato, que eu vou escolher para governador, para presidente ou para deputado, ele é a melhor opção para mim, mas eu não quero ser como ele. Ele não é o Senhor da minha vida. E se ele errar, eu troco de candidato depois. Compreendem isso? Jesus, ele não é o melhor candidato. Jesus, ele é o Senhor das nossas vidas. E eu quero ser como ele. Eu quero ser como... Eu tenho um objetivo de vida. Eu quero ser como Jesus. A minha esperança está totalmente colocada em Jesus. E é uma experiência com o Espírito Santo que traz essa compreensão para nós, irmãos. Tem gente que recebe Jesus como Cristo e entende que ele é o Cristo. Ele é o Salvador. Mas é a vida dele lá e a minha aqui. Jesus, ele é a melhor opção, realmente. Ele é o Salvador. Eu entendi o plano da salvação, o plano da redenção, eu entendi. Mas eu não quero ser como ele. Aliás, eu não quero nem que ele faça parte da minha vida. Sou eu aqui e ele lá.
Compreendem essa diferença? É o Espírito Santo, é a experiência com o Espírito Santo que vai nos transformar em homens que querem ser como Jesus. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos nas nossas igrejas, na sociedade, na cidade, nas nossas comunidades, nós precisamos de homens que sejam submissos a Jesus, que elegeram Jesus como Senhor, como Deus da sua vida, como Salvador, como Cristo da sua vida, mas que também se submeteram ao senhorio de Jesus. Submeteram todo o seu viver ao senhorio de Jesus. E é essa a experiência com o Espírito Santo que nós precisamos buscar. Jesus deve ser Senhor de todo o nosso viver, de toda a nossa vida. Ah, não, Jesus é Senhor da minha vida no domingo, porque no dia a dia, aí é comigo. No dia a dia, ele tem que ficar um pouquinho de lado, porque a ética do meu trabalho não inclui a ética de Jesus. Porque o modus operandi, como eu atuo no dia a dia, com a minha família, com a minha profissão, com a minha vocação, com os meus afazeres, com as minhas agendas ocultas, elas são totalmente contrárias aos valores de Jesus. Então, Jesus é o Cristo, eu compreendi, ele é o Salvador, eu até participo de uma comunidade, de uma igreja, mas transformar a integralidade do meu viver, espera um pouquinho, Jesus. Tem alguns lugares aqui que o Senhor não pode entrar. E quando você diz isso, você está fechando a porta para o soprar do Espírito Santo na sua vida. Você está fechando a porta para a atuação do Espírito na sua vida. E nós precisamos deixar que o Espírito sopre, irmãos. Esse é o verdadeiro batismo no Espírito Santo que nós precisamos experimentar. E nesse sentido, eu concordo que nós precisamos de uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Quantas experiências forem necessárias de submeter o nosso coração e o nosso viver ao senhorio de Jesus. E deixar que o Espírito sopre sobre nós algo novo. Precisa ser algo novo. É aquela conversa de Jesus com Nicodemos, lá em João capítulo 3, que vocês conhecem muito bem, uma conversa famosa. Se você não conhece, lê depois lá em João capítulo 3. Vai o Nicodemos lá, que é um fariseu, o cara, ele é mestre na lei. Ele é muito melhor do que todos nós aqui. Conhecedor da lei, conhecedor profundo da lei. Ele começa a perceber que Jesus ele é diferente, e ele reconhece que Jesus é o Cristo. Olha só. Ele reconhece que Jesus é mestre. E aí ele vai se encontrar com Jesus na calada da noite. E aí ele pergunta, mestre, reconheceu aqui, ó, Jesus é mestre. Realmente faz sentido o que esse homem diz. E ele fala, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Como é que é essa história? O senhor é o mestre? Como é que... Me explica melhor. E aí qual que é a resposta de Jesus? Nicodemos, deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém entra no reino se não nascer de novo. Nicodemos, você já entendeu os conceitos muito bem. Você já percebeu como é que a sistemática funciona. A teologia sistemática já fez todo sentido para você. Mas o que precisa é do sopro do Espírito Santo. E Jesus diz isso. O Espírito sopra como quer, é como vento. A gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Mas é o Espírito que faz nascer algo novo em nós, irmãos. Nós precisamos de um soprar do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas igrejas, sobre a nossa denominação, sobre a igreja brasileira, sobre a nossa sociedade. Nós precisamos de um soprar do Espírito Santo. Não é um presidente que vai nos salvar, não é um governador, não é a escolha, não é a política que vai nos salvar, irmãos. O que vai nos salvar é o soprar do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. É nos submetermos a esse soprar. É elegermos Jesus como Cristo, mas nos submetermos ao senhorio dele. Para que ele transforme o nosso viver. Para que ele transforme a maneira como pensamos, como agimos. Para que ele mude a nossa ética. A nossa ética não é a ética do governo, não é a ética do nosso trabalho, não é a ética da nossa profissão, não é a ética da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, é a ética do reino de Deus. E nós precisamos de um soprar do Espírito Santo, porque não tem como viver nessa ética se não for um soprar do Espírito Santo. A gente pode até compreender
A gente pode até compreender, falar, realmente faz sentido isso que o pastor está falando. Mas se o Espírito Santo não soprar sobre nós, como nós cantamos, né? Se o Espírito Santo não encher a nossa vida, né? Nós cantamos Espírito, esse cântico antigo, que foi regravado agora pela, acho que Gabriela Rocha. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche-me, né? Enche-me do teu viver. Espírito, enche o meu viver. Esse Espírito, enche o meu ser. Como nós cantamos agora. Se a gente não passar por esse processo de se encher do Espírito Santo, irmãos, vai ser em vão o nosso trabalho. Aliás, nós seremos só mais um grupo político, ideológico, que fica gritando aí, ainda mais nesse mundo polarizado que nós estamos vivendo aí, que agora a briga é para quem grita mais alto, né? Nós seremos apenas mais um grupo. Nós não somos um lado da moeda. Nessa polarização louca que nós estamos vivendo, nós não somos um lado da moeda. Nós somos voz profética. E a voz profética, quem nos autoriza é o soprar do Espírito Santo sobre nós. Então é hora de dobrarmos o nosso joelho e clamarmos pelo soprar do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E aqui, se a gente tiver que passar por uma segunda experiência, por uma terceira experiência, que seja quarta, quinta, que seja quantas experiências forem necessárias para que o Espírito sopre sobre nós, transforme o nosso viver, transforme a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Nessa reunião de homens, que o Espírito sopre sobre essa reunião, sábado após sábado, eu sei que tem soprado, eu sei que tem feito diferença. Quantos de nós aqui temos experimentado esse soprar aos sábados pela manhã? Isso tem nos ajudado a sermos melhores maridos, melhores pais, melhores profissionais. Gente decente, que caminha por esse mundo fazendo a diferença, demonstrando o amor de Deus, mostrando os valores, os princípios, a ética do reino de Deus. Irmãos, que o Espírito sopre sobre nós. E que a gente busque essas experiências com o Espírito Santo. Através da oração. De uma vida de oração, uma vida de devoção. Através da leitura e da meditação da palavra de Deus. Precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Saber que enquanto estamos lendo a palavra de Deus e nos alimentando e meditando na palavra de Deus, o Espírito nos ilumina a compreender, a entender. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Precisamos nos debruçar mais sobre a palavra de Deus. É o que eu disse, eu estou há meses refletindo e pensando sobre esse tema do Espírito Santo. E eu ainda acho que não chegou ao fim ainda. Eu acho que ainda vou mais algum tempo aí. O que Deus tem falado com você? Essa é uma pergunta boa que você pode responder para você mesmo. O que Deus tem falado comigo? O que Deus tem colocado no meu coração? O que eu tenho ouvido a respeito de Deus? Qual foi a última vez que o Espírito soprou sobre mim e trouxe algo novo, fez nascer algo novo? As palavras de Jesus para Nicodemos são as palavras para nós nessa manhã, irmãos. O Espírito precisa soprar sobre nós e precisa nascer algo novo. Se não nascer algo novo, não tem reino de Deus. Se não nascer algo novo, não tem Jesus, não tem salvação, não tem nada. Tudo que tem é perdição. A obra do Espírito Santo é necessária. É necessária para que a gente perceba o reino de Deus. O reino que está entre nós, que está ao nosso redor. O reino de Deus que veio com Jesus. Por isso que Jesus, quando anunciava, ele dizia o seguinte: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E esse arrependam-se, a palavra que ele utilizava era metanoia. Ou seja, muda a mente, muda a forma de pensar, muda a lógica, muda o sistema que você está inserido, para você perceber o reino de Deus na sua volta. E aí, quando a gente percebe o reino de Deus, a gente fala, caramba, é algo novo mesmo. Não são as antigas estruturas. Não é a antiga lógica do palácio, do reino, do mundo. É a lógica do reino de Deus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre nós. É uma nova dinâmica. É um novo jeito de ser humano. É uma nova maneira de viver. É um novo jeito de ser homem. É um novo jeito de ser marido, de ser empresário, profissional liberal, advogado, pastor. E põe aí a sua profissão. É um novo jeito de ser.
O reino de Deus chegou. Então, que venha o teu reino, Senhor, sobre nós. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o teu soprar venha sobre nós. Que o teu Espírito seja derramado sobre nós. Batiza-nos com o teu Espírito. Para que a gente seja, de fato, sal na terra e luz no mundo. Porque esse mundo está precisando de sabor. Esse mundo está precisando de ser iluminado. É um mundo sem sabor que anda em trevas. Que sejamos, então, esse sal e essa luz. E que o Senhor abra os nossos olhos para a gente perceber o soprar do Espírito ao nosso redor. E é aqui que há uma divergência com meus irmãos pentecostais. Porque os mais tradicionais, eles vão dizer que o Espírito só sopra quando tem o dom de línguas, né? Ou quando há algo sobrenatural. Eu acho que Deus pode fazer algo sobrenatural, eu creio nisso. Mas é em meio ao natural da vida que o Espírito está soprando. Então, abra os seus olhos para enxergar o Espírito a soprar na sua relação com a sua esposa, com seus filhos, com seus netos. Essa semana o Moura me mandou uma mensagem e falou, ó, estava aqui com as filhas, com os netos, e eu tenho certeza, Moura, que se você, e eu espero que você tenha conseguido enxergar isso, se você abrir os seus olhos e viu ali os netinhos brincando, as filhas, os genros, você falou, caramba, o Espírito está soprando sobre a minha vida através dessa família. É abrir os teus olhos, o pessoal que está no interior enxerga isso melhor. É quando você vê aquele pôr do sol maravilhoso, que colore o céu, aquele céu que fica alaranjado, vermelho. Na região de Marília, quando eu vou visitar os meus pais, ali tem um pôr do sol maravilhoso. E eu falo, o Espírito Santo está soprando sobre o mundo, sobre a natureza criada, sobre a criação, trazendo vida, trazendo vida. É numa amizade, é num culto comunitário da nossa igreja, quando você está naquele culto louvando ao Senhor, cantando, entoando louvores, e você percebe o Espírito de Deus está entre nós, se movendo. Aquele Espírito que se moveu no Gênesis, quando não havia nada. Soprando vida, é o Espírito que se move entre nós. Por isso, esse Espírito necessário. Tem horas que o nosso viver parece aquele vale de ossos secos, né? Do profeta. Mas é o Espírito que sopra, que traz vida, que traz vigor. Nós precisamos de homens com vigor, homens vivos, que façam a diferença na sociedade. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus sopre sobre nós o seu Espírito. Que esse soprar faça nascer algo novo no coração, na família, na casa, na igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não posso fugir.
Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito bom. Nós estamos chegando aí já para o encerramento. Já vamos deixar os nossos agradecimentos aí com o pastor João Haroldo por ter trazido essa rica mensagem que realmente deve ter alcançado o coração de todos nós. Nós tivemos hoje na nossa reunião um total de homens, de 33 homens, viu, pastor, que passaram pela nossa sessão. É claro que agora alguns 5 já saíram, logicamente, seus compromissos, né? Mas tem sido significativo também, e acredito que cada um de nós tem sido um multiplicador de tudo aquilo que a gente tem trabalhado nesses sábados, né? Nessas reuniões. Nós vamos pedir ao pastor Jader. Pastor Jader, eu fico observando todos aí enquanto tem a pregação. Uns ficam escrevendo, outros ficam bocejando, e é assim, né? Outros com uma atenção maior, outros com uma atenção um pouco dividida, mas é interessante. Pastor Jader, eu fico vendo ele escrever muita coisa. Ele vai fazendo os tópicos aí do sermão, com certeza. Pastor Jader, eu gostaria que se o senhor pudesse estar despedindo a nossa reunião, né, em oração, agradecendo pela vida do pastor Haroldo, e logo depois da oração do pastor Jader, nós vamos ficar aqui com aqueles que puderem para os comentários, as perguntas e as participações aí junto com o pastor Haroldo. Já estou vendo que alguém levantou a mão ali, o Cláudio. Pastor Jader, por gentileza. Senhor Deus, muito obrigado, porque o seu Espírito habita em nós. E com esta habitação nós temos não só o Consolador, como também nós temos o Conselheiro. E assim compreendemos a sua palavra. Do Gênesis ao Apocalipse, nós estamos seguros em informações para a nossa fé. Nunca as nossas experiências, sensações e sentimentos, mas sempre o que está escrito e foi revelado. E que a gente não queira dizer, que a Bíblia diga o que a gente quer, mas que a gente queira o que a Bíblia diz. O Espírito Santo nos ajude a isso, e que nós estudemos mais, sempre e detalhadamente. Obrigado por tantos irmãos na história, dos nossos irmãos batistas, presbiterianos, dos nossos irmãos também metodistas, das demais denominações que chamamos de conservadoras, nos ajudaram a compreender que não vivemos por sentimentos e emoções e sensações, mas vivemos pela fé. E a fé nos ajuda a termos esses sentimentos, sensações, emoções, de uma maneira que a palavra nos marque. Obrigado pela mensagem desta manhã, que o Espírito Santo, Consolador e Conselheiro, o nosso residente, seja sempre o nosso presidente em todas as decisões, nos ajudando a lembrar sempre de tudo que Cristo nos disse. Despeça-nos em paz, ó Deus. Pedimos isso e prepare-nos para o dia do Senhor. Em nome de Jesus. E abençoe-nos, ó Pai, com esse trecho da palavra que está na carta aos Hebreus, Senhor. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. 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 Amém.